Olá! 1 Tessalonicenses 5,17 é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, é também um dos menores versículos da Bíblia, e ele diz simplesmente assim: orai sem cessar. Em outras palavras, ele diz: ore sem parar. Ore a todo tempo. Ore sempre. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essas curtas palavras, ele está enfatizando um dos ensinamentos bíblicos mais importantes para a vida cristã. A oração, ela é fundamental para todos nós. E eu ouço muito, principalmente aqui nos Estados Unidos, que os velhinhos, eles são guerreiros de oração. Ninguém ora mais do que os velhinhos. Eles são fiéis. Eles oram fervorosamente. E é verdade. Se a gente talvez aí pensar em eventos de oração, talvez muitas vezes são os velhinhos aqueles que estão mais presentes. São os velhinhos que dão o melhor exemplo. Realmente eles se dedicam em oração. Mas um dos motivos, quando eu ouço essas afirmações sobre os velhinhos, um dos motivos que dizem que isso acontece é porque o velhinho ele tem muito tempo livre. Ele já não está mais trabalhando, talvez já está aí aposentado, ou talvez mesmo que trabalhando, acabou diminuindo o ritmo da rotina, do dia a dia. E esse velhinho, essa senhora, ela tem agora mais tempo para orar. E ela se dedica a isso de uma forma fervorosa, de uma forma verdadeira, de uma forma boa. Mas o problema é que no coronavírus, nessa crise, todos nós estamos com mais tempo. No geral, todos nós agora temos mais tempo do que antes. Talvez você está em quarentena e definitivamente nesse caso você tem mais tempo. Não importa sua idade, não importa se você é aposentado ou não, se você falta anos e anos para aposentar, não importa a sua rotina. Se você está em quarentena, você tem mais tempo do que o normal. E mesmo se você está trabalhando, por conta de toda essa crise, certamente você ainda consegue encontrar mais tempo do que o normal para poder orar. Então a verdade é que não há desculpa para nenhum de nós. Nós temos que fazer como os velhinhos, que nos ensinam a orar ao Senhor em todo o tempo. Então, ore. Mesmo diante da quarentena, mesmo diante da crise, ore, não faltam motivos. No mundo inteiro temos casos, temos situações em que podemos nos dedicar à oração. Então, ore sempre, ore em todo o tempo. A oração, quando ele diz aqui, orar sem cessar, Paulo está dizendo, ore não de uma forma enlatada, de uma forma em que eu preciso orar todo dia, meio-dia, e só meio-dia que eu vou orar. Não. Ore o tempo todo. Também não quer dizer, eu vou orar, tem que orar todo o tempo, 24 horas, estou orando, não posso parar. Não é nesse sentido também. É uma vida de oração. É dentro da sua rotina, dentro do seu cotidiano, dentro do seu dia a dia, dentro dos seus afazeres, você está pensando no Senhor, conversando com o Senhor, desfrutando de uma vida de adoração e de conversa com o seu Deus. Ore sem parar. Irmãos, não deixe de orar. Você já orou hoje? Essa é a minha pergunta para você. Você já gastou tempo com Deus hoje? Você tem gastado tempo com Deus nessa sua nova rotina em meio à crise? Se sua resposta for não, resolva isso agora mesmo diante do Senhor. Ore, se dedique, gaste tempo em oração, porque devemos orar o tempo todo. Uma vida de oração ao Senhor.